Essa é a nossa terça-feira. Todas as terças-feiras nós temos o nosso discipulado. É o nosso tempo de mergulhar na palavra de Deus. Mas eu gostaria de falar hoje sobre justamente discipulado. Justamente isso, discipulado. A nossa compreensão muitas vezes de discipulado, irmãos, é uma compreensão às vezes limitada. Nós entendemos que às vezes o discipulado é aquele momento que nós temos no início da nossa vida com Deus, que nós precisamos ter a orientação dos nossos primeiros passos, conhecermos as regras básicas da palavra de Deus e a partir daí a nossa experiência de vida, a nossa vida com Deus diária se transformará, aumentará e nós aí sim estaríamos crescendo e amadurecendo com o nosso dia a dia, com os nossos cultos, com os momentos de adoração, de louvor, de ministração que temos nos nossos encontros, quando estamos na igreja e vamos para um culto e aquela ministração, a palavra que virá, ela que vai gerar em nós o aumento e a nossa maturidade. E devido a esse entendimento, nós às vezes não damos tanta atenção e não fazemos tanto caso de pararmos para meditar, para refletir, para avaliar, para mudanças e sacrifícios na nossa vida, porque às vezes a ministração de um culto, a ministração de um momento na igreja é uma ministração direcionada às vezes para o aumento da nossa fé, para aquela nossa conquista ou, claro que com certeza, para uma mudança de vida nossa, trazendo uma direção para nós. Mas discipulado é algo muito mais importante do que somente aqueles primeiros momentos. O discipulado é a base da nossa vida cristã. O discipulado, ele não tem um término, ele não começa e termina depois de alguns meses, ele não começa e termina depois de alguns anos. Discipulado na nossa vida cristã é algo que vai perdurar pela nossa vida, porque nós conhecemos e aprendemos de Deus todo o tempo. E devemos andar e buscar esse conhecimento de Deus, essa busca de Deus, essa profundidade da palavra de Deus e do que Deus quer fazer e falar e fazer através das nossas vidas durante toda a nossa existência. A profundidade do conhecimento de Deus, ela não se limita a uma área da nossa vida, ela se estende por todas as áreas da nossa vida. Seja ela num contexto social, seja ela no contexto de comunidade, de irmãos, de cristão, de igreja, seja ela na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Nós chegaremos no final da nossa jornada e não saberemos tudo. O conhecimento é a base da vida, porque a partir do momento que nós paramos de dar atenção para o saber, nós começamos a perder e começamos a diminuir. E justamente por causa disso nós queremos falar sobre o que é discipulado, né? O que é discípulo? Como saber se você é um discípulo? Como fazer discípulos? É justamente sobre isso que nós gostaríamos e queremos meditar com você nesses minutos que nós temos de hoje, nosso tempo de discipulado. Eu gostaria que você marcasse um tempo com Deus para todas as terças-feiras. Nós estarmos aqui crescendo na palavra do Senhor, crescendo mais nessa nossa maneira de ser discípulos de Cristo. Pois Jesus veio, irmãos, para salvar a humanidade, essa humanidade decaída, essa humanidade que precisava se levantar do seu pecado, dos seus erros. Deus envia seu Filho justamente para levantar um povo que o adorasse, que o louvasse para todo sempre.
E ao desempenhar desta missão de Cristo, no desenrolar do seu ministério, o Senhor ele ministrou muitas coisas na vida das pessoas que estavam ao seu redor, no meio onde ele estava vivendo, na região onde ele estava vivendo, na nação onde ele veio. Ele curou as pessoas e, como um servo, ele cuidou das que estavam doentes, ele curou aqueles que estavam abatidos pela dor e pregou o evangelho a multidões. Ele anunciou as boas novas, mas em tudo isso ele concentrou a atenção em fazer discípulos. Ele concentrou nas pessoas que aprendessem dele para seguirem os seus passos. Jesus chama os seus primeiros discípulos e dedica a maior parte do seu tempo em ensinar aqueles homens a que seguissem ele, a que seguissem os seus passos até a sua morte, e que quando isso acontecesse, eles permanecessem, eles continuassem com a missão de Jesus Cristo. Discipulado é isso, é aprender de Jesus e continuar a realizar a missão de Jesus Cristo. Após a sua morte, quando o Senhor Jesus ele ressuscita dos mortos, antes da sua ressurreição, aliás, antes dele subir aos céus, ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus, ele diz assim: olha, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. E eles puderam ali então entender o que Jesus queria dizer, porque ele estava pedindo apenas que aqueles discípulos, que aqueles homens, que aquelas mulheres dessem continuidade àquilo que ele havia praticado com eles. A grande comissão, o grande chamado da nossa igreja, o grande chamado da igreja, o nosso grande chamado como cristãos, não é um chamado para um novo plano de ação, mas um desenvolvimento, irmãos, do próprio método da missão de Jesus Cristo. É nós crescermos naquilo que Jesus começou e nos ensinou a fazer. É certo que nem todos estarão à frente como pastores, nem todos serão chamados como professores, líderes de aulas, de classes de aulas, mas todos nós somos chamados a participar da tarefa de fazer novos discípulos. Todos nós. Nem todos serão pastores, nem todos serão professores de um grupo, mas todos somos chamados para nós fazermos discípulos. Sua comissão não é um dom especial, não é uma dádiva especial de Deus, é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. Aleluia! Como é importante nós entendermos isso. Todos os que creem em Cristo não têm outra opção a não ser a da obediência, a de obedecer Cristo e fazer novos discípulos, a continuar a missão que o próprio Cristo, Jesus Cristo, iniciou, e desenvolver em nós essa missão para a glória e louvor do seu nome. Contudo, quase não se vê, irmãos, esse chamado. Contudo, quase não se vê o cumprimento dessa ordem na igreja de hoje. Não se trata de uma recusa deliberada, senão do fato de que a maioria das pessoas, elas não têm ideia de como podem relacionar a sua tarefa do dia a dia com o discipulado e fazer discípulos. É necessário tratar dos aspectos práticos do discipulado. Também não se refere a uma questão de um método ou de uma técnica, mas de um desenvolvimento do caráter. O desenvolvimento do caráter
é mais importante do que qualquer polimento de um método, de uma técnica. Você tem de ser a pessoa de Deus. Escreve, antes de poder realizar a obra de Deus. Nós, você, precisamos ser a pessoa de Deus antes de nós podermos realizar a obra de Deus. Então não é uma questão de uma técnica ou de um método, não é a questão de um desenvolvimento de uma técnica ou de um método, mas é o desenvolvimento de um caráter, o desenvolvimento do caráter de um homem, da mulher, no conceito de ser uma pessoa de Deus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, para fazer então a obra de Deus. Não se trata então de discipulado, não se trata de apenas algo simples e comum que muitas vezes é tratado e às vezes até colocado de lado, mas sim de um desenvolvimento do caráter do ser humano. Para tal procedimento, irmãos, há uma necessidade bíblica de nós morrermos para nós mesmos, de fazer morrer para o ego, morrer para o egocentrismo, a fim de que Cristo ele possa reinar absoluto no nosso coração. Sustentando esse compromisso, esta atitude, ela nos leva a uma ação, uma postura de submissão à autoridade divina, uma devoção refletida em forte disciplina pessoal, um amor que se estende para fora de si mesmo e um senso de comunidade. Então, para que isso aconteça, para que essa obra de Deus possa ser realizada nas nossas vidas, há uma necessidade bíblica. Nós morremos para o ego, para as nossas vontades, para o nosso eu, a fim de que Cristo possa reinar absolutamente. Cristo não reina quando eu estou na frente. Cristo não reina quando nós decidimos as coisas. Cristo reina quando Ele decide por nós. Quando Ele é o centro, Ele é absoluto no nosso coração. O nosso achar, o nosso achismo, o nosso entendimento humano, ele é deixado de lado e nós colocamos o entendimento de Deus e ali nos comprometemos, nos compromissamos em uma submissão à autoridade de Deus, à autoridade divina, uma devoção refletida a respeito de uma disciplina pessoal, de um amor que se estende para fora de você mesmo, para fora de nós mesmos, e é um senso de comunidade. Você perceberá então que a tarefa ela não é fácil ser discipulado ou ser um discípulo. A tarefa não é fácil, é uma tarefa difícil e não existem métodos para simplificar algo. Realizar tal obra, irmãos, exige de nós determinação resoluta e uma compaixão sacrificial. Não tem como ser, não tem como facilitar. Há uma necessidade de entrega, de uma morte do eu. E aqui nós finalmente, todos nós temos de enfrentar a questão: estamos dispostos a pagar esse preço? Estamos dispostos a pagar o preço do discipulado para nos tornarmos discípulos, colocarmos Cristo à frente e servirmos outros? A melhor compreensão, a necessidade nos inspira a uma participação confiante e significativa. Quando nós compreendemos a necessidade, essa compreensão, ela nos inspira a uma participação confiante e significativa do trabalho que o Mestre serviu.
Jesus Cristo deixou a cada um de nós. Agora vamos lá, o que é discipulado? Primeira parte que nós vamos falar hoje. Discipulado, ou fazer discípulos, não é... No que é discipulado, a primeira parte que nós vamos tratar hoje é que fazer discípulos não é fazer discípulos e não convertidos. Fazer discípulos e não convertidos. Eu quero contar uma história. A história de um evangelista, de um homem de Deus, que, inspirado por Deus e atendendo ao chamado de Deus, o nome dele é Kate Phillips. Ele, um grande evangelista, realizou um trabalho de evangelismo incrível em Los Angeles, um trabalho que trouxe uma obra redentora de salvação em um dos guetos de Los Angeles. Ele percebeu a necessidade das pessoas, ele viu que a vida das pessoas naquele lugar, elas só poderiam ter um significado se elas aceitassem a Cristo. As pessoas estavam acostumadas com o mal, elas estavam acostumadas com a morte, elas estavam acostumadas com a falta de amor, elas estavam acostumadas a não terem amor ao próximo, a maldade reinava. E Kate Phillips foi tocado por isso e decidiu, se colocou para realizar um trabalho de evangelismo em massa. E ele começou a falar de Jesus, ele começou a trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens. Ele juntou voluntários e juntou um grupo enorme de voluntários, e todas as reuniões, em todos os grupos, havia grande número de pessoas salvas. Pessoas estavam sendo salvas todos os dias. Os pais, as mães estavam felizes por ver seus filhos indo à igreja, indo aos grupos de ensino, aos grupos bíblicos, e ali ouvindo a palavra de Deus, ali se entregando a Deus. Todos os dias havia uma transformação, conversões eram vividas, experimentadas todos os dias em Los Angeles, nesse momento em que Kate Phillips tratou e direcionou para fazer uma obra de grande evangelismo. No entanto, ele não conseguia se livrar de um sentimento que perturbava a sua vida. Ele não conseguia se livrar de algo que trazia um grande incômodo para ele. Ele percebeu que, ao mesmo tempo que os resultados da participação das pessoas nos encontros, nos grupos, e os números de convertidos aumentavam cada dia mais e mais, ele percebeu que em seus grupos não havia frutos permanentes. Ele percebeu que as pessoas, havia uma grande rotatividade. Ele percebeu que as pessoas, os jovens que estavam aceitando a Jesus nos grupos, que participavam dos eventos, daqueles encontros, daqueles estudos bíblicos, aqueles jovens todas as semanas estavam, eles saíam dos grupos e outros jovens entravam nos grupos. Não havia uma permanência. Aqueles que saíam acabavam se envolvendo novamente à prostituição, acabavam se envolvendo às gangues, se envolvendo no tráfico, na criminalidade. E aqueles jovens, ao mesmo tempo que outros jovens entravam, outros jovens que já estavam, saíam e passavam a se envolver cada vez mais com a criminalidade. Foi quando Deus, através do seu Espírito Santo, trouxe uma grande revelação a Kate Phillips. E a revelação de Deus, irmãos, é aquilo que transforma a nossa vida. Nós precisamos dessa revelação, esse entendimento. E Kate Phillips entendeu. Kate Phillips foi tocado pelo Espírito de Deus num verso que todos nós conhecemos. Ele, em dado momento, ele abriu a sua Bíblia pedindo uma resposta a Deus, e a resposta estava em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, onde diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos, ou a consumação dos séculos. A comissão de Cristo, irmãos, para a sua igreja, para mim, para você, não era de converter, fazer convertidos, mas sim de fazer discípulos. Nós às vezes, como igreja, nos omitimos disso. Nós às vezes colocamos essa tarefa, essa comissão em cima dos líderes, em cima dos líderes de grupo, em cima dos líderes de departamento, dos ministros, dos pastores. E nós, como igreja, e nós aqui, eu falo, todos nós às vezes fugimos dessa responsabilidade, dessa vontade, dessa comissão de Deus. Nós pensamos e olhamos que isso, quem tem que discipular é o professor da igreja, quem tem que salvar é os que estão à frente. Na realidade, irmãos, todos nós fomos chamados para isso. E na realidade, todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Não foi o pastor que foi chamado, não foi o líder que foi chamado, não foi o diácono, o ministro ou o professor. Todos nós fomos chamados. Você também foi chamado para fazer discípulos. Não é somente para convidar alguém para ir para a igreja, não é somente para converter pessoas, mas para fazer discípulos e ensiná-las. Aí a necessidade do discipulado. O discipulado era o que faltava naquele momento na vida de Kate Phillips. Ele percebeu que todo o trabalho que ele havia feito em vários meses, em vários anos, não serviu de nada. Porque ele não estava vendo os frutos, faltava algo importante, e o que faltava era o discipulado. O discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais. E o único método que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deterioração física e espiritual. Esse é o momento de concentrar todo o recurso que temos em mãos, de todo o recurso que o Senhor tem nos dado na tarefa de fazer discípulos. Deus tem dado recursos a você, Deus tem dado recursos a nós, Deus tem dado recursos ao seu povo para nós realizarmos a tarefa de fazermos discípulos. E essa tarefa, ela começa em nós mesmos, porque eu sou o discipulador, eu tenho que ser o discípulo, você é o discipulador, você tem que fazer discípulos. Essa tarefa começa em nós. E como nós falamos anteriormente, é uma tarefa onde há uma necessidade de sacrifício, de uma compaixão sacrificial, de uma determinação resoluta, está determinado a se preparar para isso. Eu estou olhando para isso, para essa tarefa, e eu sei que ela é difícil, mas eu vou apontar a minha vida para isso e permitir que Deus construa em minha vida algo grande para que eu possa ajudar a outros a construir na vida deles. Deus sempre vai usar alguém para nos abençoar. Deus sempre usa uma pessoa para abençoar outra pessoa. Deus pode sim, nós temos falado que Deus só basta uma palavra sua, como disse aquele homem quando foi clamando, pedindo ao Senhor que só não basta, Senhor, uma palavra tua e o meu servo vai estar curado. Não precisa o Senhor ir lá. Nós sabemos isso. Nós sabemos que Deus basta somente uma palavra de Deus para nós vermos milagres de Deus, mas a maioria das vezes Deus usa os homens para restaurar a vida dos homens. Pedro estava entrando no templo, aquele homem estava ali
sentado ao chão, necessitando de um milagre, necessitando de uma cura, necessitando de salvação. E ele clama a Pedro por uma moeda, por uma esmola, e Pedro chega e fala para ele assim: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, eu vou te dar Jesus. Então Deus usa Pedro para levar vida e salvação à vida de outras pessoas. Deus usa a gente, Deus quer usar você, Deus quer me usar para que nós possamos levar vida e fazer, restaurar vidas, instruir vidas, discipular vidas. Mas esse trabalho, essa obra, ela começa no céu. Essa obra, ela começa em você, ela começa em nós, começa no nosso interior. Exige de nós essa determinação, exige de nós essa compaixão, exige de nós essa disposição em ouvirmos e sermos aqueles a quem Deus pode contar. Nós falamos que Deus, Ele quer construir uma nova história. Aí a palavra de domingo passado foi que o Senhor falando a Pedro, ai meu Deus do céu, deu um branquinho aqui. O versículo está lá em Lucas, Mateus. Vamos aqui, não, vamos na palavra, né, cara? Sim, aqui, uau, caramba, pensei que eu não ia encontrar. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, verso 12, 18, ele disse ao apóstolo Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Me perdoem, irmãos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre Cristo, o Senhor quer edificar a sua igreja. Ele quer edificar as nossas vidas. O Senhor quer edificar cada um de nós. Ele quer melhorar, Ele quer construir algo a partir de mim, a partir de você. Nós falamos que o que Deus está construindo na sua vida que vai ser usado para outras pessoas. O que que você está permitindo que Deus construa com o crescimento de Deus, essa formação que Deus está fazendo através da sua vida, que vai fazer com que outros sejam alcançados. Lá em Atos, irmãos, você abrir a sua Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia ali em Atos, capítulo 20, verso 32. Atos, capítulo 20, verso de número 32, diz o seguinte: Atos, capítulo 20, verso de número 32, diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A obra do Senhor, a edificação que o Senhor quer realizar na minha vida, na sua vida, ela é uma edificação que vai vir através da palavra de Deus, a palavra da sua graça, que nos edifica e nos prepara para um serviço separado, um serviço santificado, um serviço que vai fazer com que Deus seja glorificado. Aleluia. Queridos, a grande necessidade do discipulado para nossas vidas é nós assumirmos ou estarmos dispostos a assumir pagarmos esse preço. Estamos dispostos a pagar o preço de um discipulado? Estamos dispostos a pagar o preço de matar o nosso eu, de matar o nosso ego, essa necessidade de fazer morrer nossas vontades, a fim de que Cristo, Ele reine absoluto no meu coração, que eu possa, através disso, estar envolvido na sua obra, que
que através disso eu possa estar me dedicando à necessidade da obra de Deus, através desse morrer, através desse preço que é necessário ser pago, dessa submissão à autoridade divina, essa devoção refletida em uma forte disciplina pessoal, um amor que se estende para fora de mim, um amor que se estende para fora de você, um amor que sai de dentro de você para outros, esse senso de fazer parte, esse senso de que eu estou no meio, eu sou parte do corpo, que eu faço parte do grupo. Essa compreensão, ela vai levar a melhor compreensão dessa verdade, vai nos levar a uma inspiração, a suprir a necessidade e a uma participação confiante e significativa na obra e no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de alguns textos, eu gosto muito de alguns testemunhos, né? Eu nunca vou me esquecer de alguns testemunhos que foram muito relevantes para a minha vida pessoal. Eu tenho por testemunho o meu próprio sogro, o pastor Belarmim, que eu lembro que ele muitas vezes ministrando nesse púlpito no qual eu faço hoje prego, ele muitas vezes olhava para essas paredes e ele falava assim: eu coloquei tijolos aqui. Mas ele não somente colocou os tijolos físicos, esses tijolos que levantam as paredes, ele também colocou tijolos no povo. Ele construiu uma nação, um templo, onde as pedras não são feitas de cimento e de argamassa, mas as pedras são feitas de pessoas, homens e mulheres que um dia ouviram a palavra, que ouviram a voz de Deus através da sua vida, e ele fez com que esse corpo de Cristo fosse acrescentado. Discípulos surgiram da sua voz, e ele com orgulho falava muitas vezes para mim: eu tenho uma participação aqui, eu tenho uma participação nisso tudo. Meu sogro construiu, ajudou a construir não somente a igreja de Santos, ele ajudou a construir a nossa igreja de São Vicente, a nossa igreja de Cubatão, a nossa igreja da Praia Grande, construiu até onde ele foi morar, no interior de São Paulo, ajudou, do qual começou a fazer parte daquele novo ministério, ajudou a construir aquela igreja. O meu sogro foi um homem que não somente ele ajudou nessa construção física, mas ele também ajudou nessa construção espiritual, nessa construção de fazer discípulos e de ser discípulo. E a compreensão dessa necessidade, a melhor compreensão dessa necessidade, nos inspira. Quando eu só começo a servir, quando eu vejo a necessidade, quando eu percebo a necessidade, isso nos inspira a uma participação confiante, uma participação que traz um significado, seja significativa, seja marcante no trabalho do Mestre. E no nosso caso, no caso do que nós estamos falando aqui, traz uma participação na construção e no discipulado de novos discípulos, no fazer, no cumprimento da grande comissão de Cristo Jesus, no cumprimento daquele mandato, daquela ordem que Cristo deu, para que nós não convertêssemos as pessoas, mas sim nós fizéssemos outros discípulos, seguidores de Cristo. Nos meus anos de cristão, eu tenho visto muitas pessoas convertidas. Eu vi muitas pessoas que se converteram e muitas pessoas que, mesmo convertidas, se desviaram. Mas no meio desses anos, eu vi pessoas que foram convertidas e foram transformadas em discípulos. Esses permanecem. Eles permanecem fazendo a obra de Deus. Continuam fazendo discípulos. A grande pergunta é: estamos dispostos, ou estou disposto a pagar esse preço? Estou disposto a pagar o preço do discipulado, da transformação, da mudança, do realizar da vontade, do cumprir, do fazer a vontade de Deus? Preço a ser pago, ele exige de mim um amor, ele exige de mim determinação, ele exige de mim
uma entrega, uma entrega total e absoluta ao Senhor, uma entrega onde Deus vai ser o centro e a sua vontade absoluta da minha vida. Eu quero encerrar essa palavra orando por você. Eu quero encerrar essa palavra pedindo a Deus que nos fortaleça e nos dê condições para que nós sejamos os discípulos dele, para que possamos fazer discípulos. Um discípulo que não faz discípulo não é discípulo. Um discípulo de Cristo que não faz outros discípulos não é um discípulo de Cristo. Porque se ser discípulo de Cristo implica em cumprir a missão do próprio Cristo, de servir e de fazer discípulos. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus dê graça a você. Eu quero orar para que Deus abra as portas e abra o entendimento, nosso coração possa estar aberto para receber as suas verdades. Que as barreiras, os muros, as pedras, os empecilhos, eles caiam por terra e que nós possamos estar pagando esse preço como filhos de Deus e obedecendo a Deus nesse discipulado, nessa busca de conhecimento de Deus, nessa busca do conhecimento da missão de Deus, que é a única maneira de evitar uma má nutrição espiritual nas nossas vidas e na vida de outros. A única maneira de nós fazermos discípulos fortes, não termos filhos espirituais fracos, somente convertidos. Eu quero orar por você, para que Deus possa produzir em nossos corações, produzir em nosso meio cristãos maduros e capazes de reverter essa deterioração física e espiritual. Esse é o momento, irmãos, que nós precisamos concentrar todos os nossos recursos e todas as nossas forças no Senhor, na tarefa que o Senhor nos deu para realizar. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Queremos te dar graça por tua misericórdia nossa. Nós queremos nos colocar diante de ti e queremos pedir ao Senhor que haja em nós essa disposição em nos derramarmos, em nos comprometermos, em nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo, para que nós, como cristãos, possamos produzir cristãos maduros, cristãos que são capazes de reverter, de transformar a deterioração física e espiritual em uma fortaleza, em desenvolvimento, em crescimento espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Peço as tuas bênçãos nas nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos livre, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos e que o nosso coração sempre esteja absorvendo as tuas verdades e guardando elas, Senhor, no nosso coração, possamos viver para a tua glória. Eu apresento a tua igreja, eu apresento a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe, Deus te dê graça. E eu quero convidar você a permanecer na nossa campanha de busca, né? Nossa campanha de oração, jejum, essa convocação que foi feita e que nós todos possamos estar durante esses próximos 20 dias, que nós começamos ontem, né? São 21, hoje é o 20º, então estamos aí com mais 19 dias para que nós possamos clamar pelo Senhor, que haja uma transformação, um reavivamento da sua obra, que o Senhor traga vida à sua obra, que nós possamos ser vivificados, avivados, transformados, que Ele possa avivar as nossas vidas, a obra dele nas nossas vidas, como diz o nosso irmão profeta Abacuque, nas suas palavras: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida. Que o Senhor possa abençoar você em nome de Jesus.
Nós temos muitos irmãos que estão carentes de oração. Nós temos alguns pastores que precisam de oração. Pastor Carlos, nossa irmã Mira, que foi da nossa igreja há muitos anos atrás, está enferma, está na UTI, precisando das nossas orações. Nós estamos num tempo de oração. Esteja orando pela Mira, esteja orando pelo pastor Carlos, esteja orando por aqueles que estão precisando de saúde nesse tempo de dificuldade. Esteja orando para que o Senhor coloque as suas mãos, para que o Senhor avive a sua obra através da sua palavra e que a torne conhecida através das nossas próprias vidas, uma palavra vivida através de nós e sendo conhecida através da sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, fortaleça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até quinta-feira nós vamos estar de volta no nosso culto. Às 8 horas estaremos no nosso culto, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica com Deus. Deus te abençoe, proteja-se, tenha cuidado, esteja atento aos cuidados sanitários, ao afastamento físico, aos toques. Não dê moleza, seja sempre muito atento a isso. Não deixe que as pessoas informem as pessoas, anunciem, notifiquem as pessoas para que vivam, tenham esses cuidados, para que nós possamos passar guardados pelo nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.